Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Teodora Cardoso, restantes membros do Conselho de Finanças Públicas, eu no debate, na generalidade, com a presença do Ministro do Estado das Finanças, do Orçamento Retificativo, citei o Conselho de Finanças Públicas e, em particular, a doutora Teodora Cardoso. E isto pode parecer estranho, e pode parecer estranho, em particular, à doutora, dado o conhecimento prévio, enfim, da minha opinião e da opinião do meu grupo parlamentar, que não é apenas minha, mas é expressamente assumida por mim e pelo meu grupo parlamentar, sobre o Conselho de Finanças Públicas. E o que é que eu disse, doutora? Disse que até o Conselho de Finanças Públicas e a doutora Teodora Cardoso deixaram de ser carinhosos com o Governo. E preciso verbos. E o que é que eu queria dizer com isso? Tenho que expressar, tenho que explicar. É que até que há uns poucos tempos atrás o Conselho de Finanças Públicas tinha dúvidas. Tinha legítimas dúvidas sobre os documentos do Governo. Mas dava sempre e enfatizava sempre o benefício da dúvida relativamente ao Governo. E agora, curiosamente, tem dúvidas legítimas, se calhar mais dúvidas ainda, mas já não dá o benefício da dúvida. Já expressa de uma forma clara as dúvidas, coisa que não fazia até há bem pouco tempo, e eu apenas tenho que registrar esta mudança de posição, essa forma diferente de expressar as dúvidas, e dizer, em particular, à sua doutora Teodora Cardoso, pelas quais, particularmente, pessoalmente, profissionalmente, tenho a maior das considerações, não é isso que está em causa, nunca esteve, mas ao Conselho de Finanças Públicas, bem-vindo à terra e à realidade dos factos. Posto este introito que se justificava, e a sua doutora perceberá bem que se justificava, eu gostava de lhe colocar várias dúvidas. A primeira tem a ver com uma ordem de precedências que justifica este orçamento retificativo. Naturalmente não é a vossa competência, mas pode parecer que para o Governo este orçamento retificativo aparece nesta sequência de prioridades. Acórdão do Tribunal de Contas, alteração do quadro do cenário macroeconómico, logo orçamento retificativo. E quanto a mim não é nada disto. Naturalmente o orçamento retificativo faz-se por causa do acórdão, mas o acórdão é um pretexto para antecipar uma revisão que tinha sempre que se fazer porque a alteração do quadro macroeconómico era mais que evidente desde o dia 1 de janeiro, passa a expressão. Isto é, toda a gente tinha dúvidas, exceto os deputados da maioria, incluindo os do CDS e os do PSD, todos, isto com exceção desses que sempre disseram, umas vezes explicitamente, outras vezes ficavam com as dúvidas em casa, de que o cenário macroeconómico explícito, no Orçamento de Estado de 2013 era credível, era realizável, era executável. Toda a gente sabia que não era possível. E, portanto, o Orçamento Retificativo surge e aparece e é proposto pelo Governo, primeiro para corrigir tão cedo quanto possível os erros que não souberam corrigir de previsão no Orçamento inicial. E depois aproveitar para introduzir as correções decorrentes do acórdão do Tribunal Constitucional. É esta a ordem dos fatores que não é arbitrária, embora politicamente para o Governo e para a maioria continue a ser arbitrária e coloquem a ordem dos fatores de acordo com aquilo que lhes convém. Falemos de coisas concretas. Alteração do cenário. A questão que eu lhe colocava é se esta alteração do cenário com que nós nos debatemos agora no orçamento retificativo é em si mesmo também credível. Podíamos ter uma constatação, não era credível do orçamento inicial e agora esta é credível. No relatório, e já aqui foi referido, o Governo anuncia que o cenário revisto é o do DEL, a 7ª avaliação. Mas para eu sustentar a que o atual cenário revisto não é também credível, ia invocar vários factos. Não vou invocar o Fundo Monetário Internacional, nem o relatório de ontem, nem as eventuais repercussões que isso pode ter.
em 2013 ainda. Não vou por aí. Vou a manter a dados objetivos do orçamento retificativo. Ora bom, repete o cenário do DEL, mas entra apenas com as medidas de contenção que estavam previstas no orçamento inicial do 2013. Ora, essas medidas de contenção orçamental estão alteradas e agravadas. E eu pergunto, por exemplo, eu não dou mais exemplos, o consumo público está agravado em 0,7 pontos percentuais, se a memória não me engana. E, portanto, com este agravamento, é possível reproduzir o cenário do DEL e da 7ª avaliação e esse cenário ter fiabilidade, manter essa fiabilidade. Portanto, gostava de ouvir a vossa opinião sobre isto. E já agora, se verificar ou vier a verificar a não fiabilidade deste cenário, as consequências que ele pode ter na execução orçamental, designadamente e de uma forma especial, aquilo que é a margem que permanece e que foi extremamente encurtada em termos quantitativos para o cumprimento do déficit em contas nacionais, que é agora, salvo erro, cerca de 200 milhões de euros, 198 milhões de euros, portanto uma margem extremamente pequena. Outras reflexões e opiniões, pedidos de opinião mais de detalhe. Uma já foi aqui, enfim, abordada por vários colegas, que é da receita não fiscal. Qual é a opinião que o Conselho de Finanças Públicas tem para a não justificação de quase 1.600 milhões de euros, que não se encontra justificação para um acréscimo de receita não fiscal? E se nós, politicamente, temos legitimidade, não os têm os senhores, mas temos nós, para dizer há aqui uma martelada que pretende impular artificialmente a receita global, através do impulamento da receita não fiscal, para que as contas batam certas. Depois, qual é a vossa opinião sobre a viabilidade da nova execução fiscal, mesmo tendo em conta a redução que sofreu no retificativo de cerca de 1.600 milhões de euros? Isto é, se nós temos uma execução dos primeiros 4 meses, que perante a comparação com o ano 2012, se verifica que está a cumprir com um acréscimo global de 3,4%, e se o orçamento retificativo corrige em baixa relativamente ao orçamento inicial, mas mantém um crescimento de receita fiscal em termos de 5,5%, se esta decalagem de 2 pontos percentuais é sustentável. E, portanto, se as metas da execução, a nova meta da receita fiscal é sustentável, mesmo no orçamento retificativo. E um terceiro detalhe, não vou repetir o do deflator, porque já foi suficientemente aqui abordada, também gostava de ouvir a vossa opinião, mas queria colocar um detalhe novo. Como é que vocês refletem, e em que medida é que isso é refletido, se é, no orçamento retificativo, os efeitos enormemente positivos que enchem a boca de qualquer membro do Governo e de qualquer membro desta maioria parlamentar aqui na minha frente, sobre os efeitos virtuosos do chamado supercrédito fiscal na execução orçamental, no crescimento económico, enfim, dos vários pontos de vista que os senhores queiram encarar. Qual é a vossa reflexão sobre isso? Efetiva, não é presumida. Ou estimada com aproximação, não é estimada por gosto ou por vontade aleatória vinda do além. Vamos lá ver, de facto nós tínhamos combinado não fazer uma segunda ronda, mas de facto há aqui, para além da intervenção da senhora doutora Teodora Cardoso, há naturalmente um conjunto enorme, que uma ronda apenas de questões que foram e reflexões foram suscitadas e que porventura naturalmente não são possíveis de responder eventualmente da mesma forma ou com o mesmo detalhe. Eu acho que a doutora Teodora Cardoso enunciou aqui uma questão transversal que atravessa, e é típico, um dos principais defeitos
sobretudo em termos orçamentais, dos diferentes governos, que é a falta de transparência. Isso é particularmente visível em sede orçamental. Mas eu tenho para mim que há uma forma de resolver este problema, é não só nós enquanto parlamentares, não só nós enquanto responsáveis governativos, mas também as instituições como o Conselho de Finanças Públicas e outras, irem começando a apontar a dedo, passa a expressão popular, os fatores de falta de transparência. E quando há indícios dessa falta de transparência, enunciá-los. É a melhor maneira de responsabilizar quem faz essa opacidade, quer seja uma opacidade involuntária, quer seja uma opacidade intencional. E a maior parte das vezes nós sabemos que é intencional. E este orçamento retificativo, de facto, há pelo menos um elemento em que, do nosso ponto de vista, eu digo do nosso porque não é apenas meu, do meu grupo parlamentar, e é certo que é da oposição, mas nós gostávamos de ter o conforto de uma reflexão feita por uma outra entidade, que tem a ver com a receita não fiscal. E eu insistia nesta matéria para perceber se nós na oposição estamos todos malucos, se varreu transversalmente esta bancada algum efeito degenerativo de consciência, ou se, enfim, existe algum elemento objetivo que sustente esta posição. E acrescentava uma outra que me preocupa a mim, na área fiscal, eu enunciei-a, portanto apenas vou recordar, e que é esta, mesmo com a revisão, nós temos um homem no Governo, que é o Dr. Paulo Núncio, que é o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Mas eu já o costumo apelidar, enfim, de uma forma amigável, mas politicamente clara, de que ele é uma espécie de Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e da propaganda fiscal. Porque aos costumes normalmente não responde, avança com soundbites ou com frases feitas ou com ideias pré-concebidas. E a verdade é que nós não podemos trabalhar com a divulgação antecipada de estatísticas. Eu acho que o que disse sobre isso a Sra. Teodora Cardoso é marcante para o Governo, para este e para anteriores também, que utilizam a divulgação de informações estatísticas que deveriam sair na hora exata, no dia exato, como arma de arremesso político, antecipando, porque naturalmente tem informação privilegiada. Mas eu volto à carga, esquecendo o que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais disse no debate na especialidade sobre este orçamento retificativo, porque para mim aquela informação não existe, e o que existe são as informações que todos dispomos e que o Conselho de Finanças dispõe, que é evolução da receita fiscal nos primeiros 4 meses 3,3%, em termos globais. Orçamento retificativo baixa e corrige a evolução desta receita fiscal, corta 1.600 milhões de euros, mas mesmo assim, com este corte, mantém a evolução da receita fiscal anualizada para um valor de 5,5% acima da mesma referência. E, portanto, há uma decalagem muito grande, praticamente 50%. Eu gostava de perceber qual é a vossa reflexão, se é que tem uma reflexão apurada sobre esta questão, ou ainda não tem, ou qual é o vosso entendimento.